rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do Aulão Top de Física. Hoje o tópico vai ser eletrodinâmica. Bom, eletrodinâmica é relativamente bem fácil de entender em comparação com as outras partes da física, tipo mecânica ou sei lá, ótica. Então vai ser um vídeo relativamente curto. Tem a eletrodinâmica e a eletrostática. A eletrodinâmica consiste em elétrons em movimento e a eletrostática em elétrons parados. Portanto, já que os elétrons estão se movendo, vocês têm que pensar que está tendo um fluxo. Ou melhor, uma corrente de elétrons. Os elétrons estão correndo, é uma corrente. Certo? Aí a partir da eletrodinâmica, a gente vai precisar pegar uma ideiazinha emprestada da eletrostática bem rápido. Que é o que? O conceito de carga. Eita. Carga é igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron. A carga de um elétron é uma constante, chamada de carga elementar, que é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, aproximadamente. Dito isso, se aqui a carga elementar está em coulomb, e isso daqui é só o número de cargas, então a carga total é só em coulomb também, correto? Isso daqui a gente vai usar para quando pedirem carga, mas só derem o número de elétrons. Aí a gente vai calcular usando isso aqui. Agora, vamos voltar a falar sobre a eletrodinâmica e sobre os dois conceitos que a gente vai derivar as outras coisas a partir deles. Que é o quê? A tensão elétrica e a intensidade da corrente elétrica. A tensão, ela raramente é pedida para ser calculada, ela normalmente é dada nos enunciados, mas em situações específicas ela tem uma fórmula, que é o quê? A energia elétrica dividida pela quantidade de carga. Lembram-se que a quantidade de carga é o número de elétrons vezes os elétrons. E a unidade de medida da tensão vai ser volts. Tanto que a tensão também pode ser conhecida como voltagem ou DDP, diferença de potencial, porque ela é gerada a partir de uma diferença de energia potencial elétrica. Eita. Aqui a intensidade da corrente elétrica. A intensidade mede o fluxo dos elétrons. Ou seja, a intensidade ela lembra o fluxo. Que é o quê? Quantidade dividida por tempo. Que é exatamente a mesma coisa aqui. A intensidade da corrente elétrica vai ser o quê? O módulo da variação de corrente elétrica, que a corrente elétrica ela vai variar, às vezes ela não é constante. E o módulo, porque como vocês viram ali no exemplo da carga elementar, uma quantidade de carga ela pode ser negativa. Então, para se prevenir da intensidade da corrente elétrica não dar negativo, a gente coloca aqui o módulo. Isso dividido pela variação de tempo. Correto? Aí aqui, ó, a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica é o ampere. E caso haja um gráfico aqui de intensidade versus tempo e pedirem a carga total, a carga vai ser numericamente igual à área.
causa do delta Q. Delta Q é numericamente igual à área debaixo do gráfico. Só lembrando que caso haja uma parte do gráfico que está negativa, vai ser aqui a parte positiva, menos aqui essa negativinha aqui, correto? Mas raramente aparecem esses gráficos esquisitos, assim, torto desse jeito. Normalmente é, sei lá, um trapézio da vida, ou sei lá, um quadrado. Bom, não sei. Mas lembre-se, a variação da carga é numericamente igual à área quando se tem um gráfico de intensidade da corrente elétrica versus tempo. Dito isso, agora a gente vai poder entrar numa terceira variável, assim, digamos, que é o quê? A resistência elétrica. Bom, como o próprio nome diz, a resistência mede o quê? O quanto os elétrons são resistentes a uma corrente, ou seja, a dificuldade dos elétrons de passar por um condutor. A resistência elétrica é dado pelo U, que é a tensão, o DDP, dividido por I. Só que ela normalmente é utilizada na forma multiplicada, que é U igual a R vezes I. Então, do URI. Certo? Resistência elétrica possui sua medida de unidade no sistema internacional de ohm. Aqui a letrinha grega maiúscula, igual na God of War, como muitos conhecem. Deixa eu arrumar aqui que tá tudo tortão. Certo. Agora que a gente já falou sobre resistência, a gente vai poder falar o quê? Sobre a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Quando se tem um gráfico aqui de tensão versus intensidade da corrente elétrica, e o gráfico ele pode ser observado como constante, ou seja, aqui é uma linha reta, a minha não ficou, mas caso seja uma linha reta, se chama isso daqui como um resistor ômico. Ou seja, a razão entre tensão e intensidade da corrente elétrica é constante, vou chamar aqui de K. Mas, retomando, é que a razão entre os dois é constante, isso daqui é igual à resistência elétrica. Então, num resistor ômico, a resistência elétrica é constante. Sempre é bom ressaltar, essa identidade aqui do U igual a RI ou R igual a U dividido por I é válido para quaisquer condutores. Porém, essa regra daqui da resistência ser constante só é válida quando quando um resistor é dito ômico, ou seja, o gráfico aqui é constante. Mas normalmente assume-se que o resistor seja ômico de fato. Ok. Dito isso, agora podemos passar para a segunda lei de Ohm. Que é o quê? A segunda lei de Ohm, ela vai... Meu Deus, que torto. A segunda lei de Ohm, ela vai falar sobre como é calculada a resistência elétrica a partir dos parâmetros físicos de um condutor. O que isso quer dizer? Bom, normalmente a resistência elétrica ela tá a partir de um resistor.
Porém, o fio do circuito também tem uma corrente. E a gente calcula ela a partir dos seus parâmetros físicos, colocando comprimento, área de seção transversal e o material. Vou explicar isso daí agora. Aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um fio. O fio ele vai ter um comprimento L e uma área de seção transversal. O que é isso? Isso daqui, que é basicamente um circulinho, tá? Caso peça para ser calculado, é a área de um círculo, normalmente. E aqui também tem uma constante que depende do material do fio, que se chama de resistividade elétrica, chamada Rho. A resistência elétrica vai ser medida a partir da seguinte fórmula: R é igual a Rho vezes L dividido por A. Ou seja, a fórmula da rola. A resistividade elétrica, já que é uma constante, o único trabalho dela vai ser cancelar com as unidades de medida do lado e da área. Ou seja, a unidade de medida da resistividade elétrica vai ser ohm vezes metro. Porque aí quando multiplicado pelo metro aqui do lado vai dar metro quadrado, e quando dividido pela área, que é metro quadrado, vai ficar só ohm, que aí é a unidade da resistência. Certo. Agora, falarei um pouco sobre circuitos, porque eu não tinha falado antes. Uma pilha, ou tensor, sei lá, o que fornece o fluxo de energia, é normalmente denotado aqui por duas barrinhas, assim, sendo a maior de carga positiva e a menor de carga negativa. U. Essa linhazinha é o fio pelo qual a energia vai ser conduzida. E aí, o resistor é medido por uns espinhos, um tracejado, não sei como escrever. Um sobe e desce. Vou chamar de R aqui, de resistência. Aí, quando há uma corrente, normalmente a corrente vai passar para, sei lá, fazer algo funcionar. Caso seja uma lampadinha, que na maioria das vezes é assim o caso, tem aqui uma bolinha, representada por um X no meio. Isso daqui está fornecendo a carga, o resistor está fornecendo dificuldade para a carga passar pelo fio, e a lâmpada está sendo acendida pela energia elétrica. Por que tem um resistor? Porque vai que isso daqui está fornecendo uma carga tão forte que a lâmpada não consegue aguentar. Por isso que tem o resistor, para diminuir o fluxo de energia. De carga, perdão. Dito isso, a gente representou aqui a tensão e a resistência, mas não representou a corrente elétrica, no caso da intensidade dela. A intensidade da corrente elétrica vai sempre ir do mais para o menos. Só que agora tem um detalhezinho bem interessante. Quando descobriram eletrodinâmica, eles descobriram a mexer com a eletricidade antes de descobrir o que era elétron em si. Apesar da intensidade da corrente elétrica ser definida pelo fluxo de elétrons, eles descobriram depois que, quando descobriram o elétron, que na real os elétrons eles fluem no sentido contrário. Então aqui, ó,
Se a corrente elétrica vai do mais para o menos, então os elétrons vão vir aqui do menos para o mais. Eita. Por isso que quando fala de corrente elétrica convencional, ou seja, convenção arbitrária, está falando aqui do I, ao invés simplesmente do fluxo dos elétrons. Aí agora, um símbolozinho que não é tão usado, mas pode vir a aparecer numa futura prova, vestibular, não sei, é o que? Basicamente uma alavanquinha. Aqui ó, bolinha aqui. Isso daqui é a alavanquinha aberta, ou seja, não vai passar carga, o circuito não vai estar fechado, não vai ter fluxo de carga, porque onde a carga sai ela não volta. Porém, quando eu fecho essa alavanquinha, a alavanquinha é um nome que eu estou dando, tá? É que na real eu não lembro o nome do mecanismo aqui. Porém, quando está fechada, vai acontecer o quê? É como se não tivesse nada. O fluxo de elétrons vai ocorrer normal. Bom, dito isso, muito obrigado por assistirem a minha aula. Foi relativamente bem curtinha, porque não tem muita coisa assim para ficar debatendo. Os conceitos são bem simples e relativamente autoexplicativos, eu diria. Mas enfim, é isso, rapaziada. Beijo na bunda e até a segunda.